Olá, meu amigo, minha amiga. Hoje nós temos assuntos interessantíssimos e super importantes para tratarmos aqui no nosso Portal do José, mas antes de abordá-los, quero mandar um abraço super apertado, super afetuoso em cada um de vocês, porque eu tenho consciência do que representa você abrir um espaço na sua vida, na sala da sua casa, colocando o Portal do José ali na sua televisão, junto com seus parentes, você que assiste pelo laptop, você que numa folga de trabalho está aqui no nosso Portal do José, você que é motorista de aplicativo, de táxi, você que é porteiro, você que é trabalhador, você que está dentro de um meio de transporte, escutando silenciosamente o nosso Portal do José, muito obrigado a cada um de vocês. Vocês ajudam, através desse engajamento, que o nosso portal chegue a mais pessoas como você. E eu fico mais feliz ainda, muito gratificado, sabendo que você enxerga aqui o nosso portal como um espaço de informação confiável, de conhecimento. E na medida que a gente tem esse tipo de informação e de conhecimento, até para enfrentar problemas, a gente tem mais serenidade, a gente tem mais racionalidade. Porque a pior coisa do mundo é você estar enxergando uma série de problemas e não enxergar nenhum tipo de perspectiva. E nesses tempos em que nós somos bombardeados durante muito tempo, não só aqui no Brasil, mas em outros lugares, outras sociedades também no mundo, de informações cáusticas, de coisas terríveis, de coisas que mexem com autoestima, que colocam a violência sempre em primeiro plano, que colocam as sociedades cada vez mais imobilizadas, sem esperança, é muito importante a gente ter esse espaço aqui para manter a nossa sanidade mental. Depois desse processo que nós passamos aqui no Brasil, de insanos estando à frente do nosso país, insanos nas redes sociais, pessoas que queriam destruir o nosso modo de viver, a nossa democracia, que com todos os defeitos, ela tem regras, e essas pessoas queriam até destruir essas regras também. Então, esse é o propósito aqui do nosso portal, levar informação até para você conversar com as pessoas, você identificar coisas que estão acontecendo, e também projetar coisas que podem acontecer no futuro. E nós aqui temos acertado muitas coisas, é por isso que eu fico muito contente quando eu leio os comentários de vocês. Então não poderia hoje, nesse dia também que é especial, porque é um dia de vitória para todos nós, né? Nessa luta que nós sempre mantivemos aqui para que esses criminosos, esses insanos, esses poluidores de mentes e almas, que eles fossem responsabilizados. Eu vou falar com vocês aqui, vou abordar aqui alguns temas, alguns trechos das alegações finais do inelegível e vamos comparar com coisas que estão acontecendo mundo afora. E coisas muito interessantes aqui que servem de exemplo, inclusive para a área de comunicação, que eu tenho sempre comentado aqui com vocês, é no governo Lula, mas aí não é exemplo lá de fora, não. É exemplo de coisas que estão acontecendo aqui dentro, bem pertinho do Palácio do Planalto. Bom, antes de entrar nos temas, é muito importante também convidar você que chegou agora ao nosso portal para vir receber aqui o nosso abraço, se inscrevendo conosco, conhecendo também os nossos outros vídeos, compartilhando, dando sempre seu joinha, seu comentário e, se puder, prestigiando também o nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, vamos aos temas. Começando aqui com uma situação um tanto ou quanto inusitada. Esse rapaz aqui é o Misael Silva. Ele abriu um canal já há um tempo no YouTube e ele tem mais de 1 milhão de pessoas inscritas também. Os vídeos dele têm muita audiência, porque ele é uma espécie de cronista social. Um cronista social que trafega pelas camadas mais populares no nosso país, principalmente no Nordeste. No Nordeste eu fico impressionado como que ele é muito conhecido. E aí, uma das brincadeiras que ele faz, né, nessas crônicas sociais que ele faz, é se apresentar como o advogado do ministro Alexandre de Moraes. E essa coisa circulou tanto a ponto da assessoria de comunicação do Supremo Tribunal Federal convidar o Misael para se encontrar com o ministro Alexandre de Moraes. Então, se você não conhece, vale a pena aqui compartilhar. Primeiro eu vou pegar aqui alguns trechos dele se apresentando como ministro do Alexandre de Moraes, na abordagem com populares que estão ali inocentes, né? E às vezes até acreditam mesmo, né? Vamos lá pegar o trechinho, vamos lá. Só não gostei dessa sua parte, de você ser advogado. E logo de quem? Quem é seu cliente? Dono desse Brasil, ele é meu cliente. Muito bem, parabéns para você. Por isso que o nosso Brasil está indo para frente. O Brasil tá caminhando como nunca caminhou antes. Isso, concordo com você. Não vai ter impeachment. Por que não vai ter? Eu tirar o mesmo, queria um impeachment do meu cliente. Não vai ter, moço. Não vai ter não. Não tirar, você não quer que tire, então não tire. Comprou o quê pro esposo? E aí é o seguinte, é o programa que ele fez antes, na véspera do Dia dos Pais, né? Ele pega todas as pessoas perguntando o que vão dar de presente, são as situações mais engraçadas, né? Comprei o quê?
Ixi, eu ainda nem sei. Me dá uma ideia aí no que é? Uma lingerie, Ai, é mesmo, né? um baby doll. Muito bem, gostei. Seu marido é um bom marido? É um bom marido. Merece um presente de Dia dos Pais? Ele merece um presente muito bom. Ele é um marido, ele é um amigo, ele é um companheiro. Eu tiro o E chapéu. aí vai embora, né? Aí é muito engraçado. De fato, o programa dele é um entretenimento. E aí acontece o seguinte, né? Moraes se encontra com influencer, advogado do Xandão, no STF e faz piada para me defender nos Estados Unidos. Então, muitos canais reproduziram esse encontro do ministro Alexandre de Moraes, que mostrou até um senso de humor do ministro Alexandre de Moraes, o que mostra também que esse bombardeio, esse tiroteio que ele recebe todos os dias, não minaram sim, um momento dele mostrar ali que está tranquilão, né? Que está enxergando a missão dele. E aqui foi o momento aqui, por uma câmera aqui do encontro dele. Tudo bem? Tudo bem? Ó, tive que sair do home office. Não veio. O que está acontecendo aí? Bem, um grande encontro aqui com os seus colaboradores também. Tá bem, meu advogado, hein? Eu tô precisando mesmo. Você fala inglês também, Fran? Pra me defender nos Estados Unidos também? Obrigado, eu agradeço. Muito bom. É isso aí, Valdir. Estamos juntos mesmo. Se precisar de alguma coisa, eu vou estar aqui. Obrigado. Engraçado ele finalizando, falando com o ministro Alexandre de Moraes, se precisar de alguma coisa, estamos aqui, né? Então, enfim, é uma figura, gente, muito, muito... Aqui mais um trechinho aqui do... Só lamentar, né? Clarinho que sim, né? Sempre andando em lugares populares, né? O senhor não, senhor, aqui. Eu vi o senhor estava discutindo com ele aqui. O advogado Alexandre de Moraes. Eu vim botar a ordem aqui. Bota a mão na cabeça. Nem eu? Tá a mão na cabeça pra quê? Bota a mão na cabeça, senhor. Sano, rapaz. Sou advogado, senhor. Sou advogado, senhor. Tem que fazer com o advogado, rapaz. Pai, tá vendo como advogado é tratado aqui, ó, lá na feira? Rapaz, não tô matando. Tá vendo como advogado é tratado na feira? Tá vendo como advogado é tratado? Eu quero... Então, claro, né? Ele faz as brincadeiras, mas sempre sem constranger as pessoas, que é muito interessante, né? Então fica aí um recado para a SECOM do governo, né, do governo federal, que a SECOM do Supremo Tribunal Federal está buscando contato com as redes sociais. Agora, para o governo, infelizmente, não existe rede social. Os formadores de opinião nós somos extraterrestres, né? A gente não pode deixar de criticar, né, gente? Porque essa omissão na comunicação governamental prejudica o governo, prejudica o país, prejudica o conhecimento das pessoas sobre os problemas que, de fato, nós temos que enfrentar. E nós não vamos deixar de abordá-los aqui, né? Bom, outra figura que está passando por situações muito curiosas é a senhora Carla Zambelli, como mostrei ontem para vocês. Passou mal, vamos a esse assunto então. Ela que estava em uma audiência na Itália e foi encaminhada a um posto de saúde, por isso. E aí é o seguinte, né? Ontem eu já comentei brevemente com vocês. Isso aqui deve ter sido a cara da senhora Carla Zambelli quando ela entrou na sala do tribunal e viu ali a toga pendurada. A toga tinha duas iniciais, né? AM. Aí ela já começou a ficar meio preocupada, né? Porque AM, isso lembra as iniciais do nome de alguém, mas o pior estava por vir. Quando ela entra na sala, ela se depara com o magistrado Xandone Italiani, sou Aldo Morghini, também iniciais A e M, né? Então, gente, ela passou mal, di né? definire uno standard qualitativo astratamente maggiore. E aí o seguinte, quis apresentar a senhora Carla Zambelli no atestado médico e tal, e o Xandone falou assim, olha, aqui não tem validade não. Aqui o que vale é a perícia que nós vamos mandar fazer na senhora no dia 22 de agosto. Até lá a senhora vai continuar presa. A questão é o seguinte, vocês estão vendo algum bolsonarista falar que lá na Itália está vendo a ditadura da toga, que os magistrados lá também são ditadores e que não há mais democracia na Itália, que há perseguição política lá. Vocês estão vendo alguma coisa assim? Algum bolsonarista reclamando? Não, né? Mas lá a senhora Carla Zambelli está sendo tratada de um modo mais rígido do que os bolsonaristas estão sendo tratados aqui no Brasil. Então, o pesadelo da senhora Carla Zambelli deve ter sido bem prolongado, né? Escapou do Alexandre de Moraes aqui, caiu no Aldo Morghini na Itália, né? Então, enfim,
muitas pessoas escreveram aqui, comentando desdobramentos do Chandone italiano. Bolsonaro diz ao STF que não agiu para impedir posse de Lula, que sempre defendeu a democracia. Bolsonaro sempre defendeu a democracia? Então, nós somos... foram ilusões que nós tivemos aqui, ilusões auditivas, de ótica, quando ele disse que tinha que ter matado 30 mil, quando ele tinha ali, durante a ditadura, quando ele tinha no gabinete dele a foto de todos os ditadores, quando ele ia ao Chile, ele elogiava o Pinochet, o Stroessner no Paraguai, os ditadores do mundo afora, né? Então, é uma figura que atacou a Suprema Corte do nosso país o tempo todo, as instituições, mas, enfim, está propiciando aos advogados de Bolsonaro a terem honorários bem cabeludos, né? Porque quanto vale a defesa para defender alguém indefensável? E não é alguém que praticou um ato, é alguém que reiteradamente foi praticando uma série de atos, e no caso do Bolsonaro, genocídio, que é o paradoxo, né, no nosso país. Ele está sendo julgado por atentar contra a estrutura do Estado e não pelas mortes que ele acarretou aqui no nosso país. As defesas de episódios históricos, de criminosos em série ou de criminosos reiterados, é sempre muito problemática, mas existe uma linha condutora. Eles partem sempre do negacionismo, eles negam que o fato aconteceu muitas vezes, e quando o fato não dá para negar, eles dizem que os seus clientes não tiveram intenção, ou não tinham conhecimento, ou estavam cumprindo ordens. Esse foi o caso na Argentina. Na Argentina não funcionou nenhuma dessas teses. Esse aqui é o momento que o Jorge Rafael Videla foi condenado à prisão perpétua. Reclusão perpétua com a mais la accessoria do artículo 52 do Código Penal. Esse foi para a prisão perpétua. Não teve mimimi, não teve chororô. No Tribunal de Nuremberg, a mesma coisa. Os nazistas ali também diziam, estavam cumprindo ordens, não sabiam que tinha um campo de concentração, que faziam, que soldados ou que as guarnições faziam crimes contra civis, não sabiam absolutamente nada. Depois do apartheid na África do Sul, a mesma coisa. Os acusados de crimes graves também, olha, eu não sabia, não tive intenção, enfim. A África do Sul é um capítulo à parte. Mas as defesas sempre tiveram esse tipo de posição estrutural. E aqui no Brasil não está sendo diferente. Porque como é que os advogados de Bolsonaro querem negar aquilo que todos nós vimos? Fatos que apenas as bolhas bolsonaristas acreditam que não existiram, que o Bolsonaro era um democrata, que na frente dos quartéis ele não teve responsabilidade nenhuma e que tudo passou longe do conhecimento dele, e aqueles que estavam sob o comando das Forças Armadas também estavam dizendo que estavam cumprindo ordens ou que não estavam fazendo nada de ilegal, enfim. E a abertura aqui da peça das alegações finais de Bolsonaro é meio que política, né? Ou exclusivamente política. Uma introdução mais do que necessária, um processo tão histórico quanto inusitado. E aí eles passam, durante as alegações finais, negando que o Bolsonaro tivesse qualquer coisa a ver com tudo aquilo que nós vimos. Negaram também que ele tivesse descumprindo qualquer determinação legal. Negaram também que aquilo que ele fez está enquadrado dentro do sistema legal. E no final da história, quando eles pedem aqui na página 197, vamos pegar aqui, 197, pumba, eles pedem aqui que, na verdade, duas coisas, né, especificamente. Eles colocam aqui, até uma técnica processual. Diante de todo exposto, requer-se preliminarmente, o reconhecimento do cerceamento de defesa, é o que eles mais alegam, né? 2, nulidade e imprestabilidade da delação premiada. Quer dizer, estão levantando questões que já foram superadas e que não serão revistas no julgamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, no caso de Bolsonaro, a mesma técnica que foi usada para defender os militares generais que foram para a prisão perpétua e a mesma técnica que foi utilizada para defender os criminosos nazistas, nesse caso também não funcionará, porque não dá para dizer... Imagina só, gente, se os advogados de Bolsonaro, se eles estivessem ali advogando pelo Adolfo do Bigodinho. Enfim, o que eles poderiam fazer? Bom, negar que ele não sabia de absolutamente nada, porque, olha só, no caso da Alemanha tem essa curiosidade também, né? Vocês não pegam nenhum ato escrito do Adolfo do Bigodinho mandando fazer campo de concentração, não tem foto dele lá no campo de concentração, não tem testemunha dizendo que ele estava lá, enfim. Então,
Sobre esse aspecto, ele poderia também ir para esse negacionismo, que ele não teve nada a ver com as tragédias, os crimes de guerra que aconteceram, os crimes fora de guerra que aconteceram na Segunda Guerra Mundial, né? Enfim, o resultado para o inelegível será o mesmo que essas criaturas todas em tempos históricos tiveram, ou seja, uma cadeia sendo a pena mínima aqui no nosso país, porque outros países eles acabaram tendo sanções mais complicadas, né? Eu fico por aqui, gente, mais tarde eu abordo mais detalhes aí dessas alegações finais, tá bom? Um grande abraço, tchau!